Bom dia a todos, meus amigos deste canal, irmãs e irmãos do caminho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse espaço que venho dedicando com o meu maior esforço para a reflexão, para a oração e para a leitura de uma obra tão importante quanto é o Evangelho segundo o Espiritismo, que diariamente, há mais de 2 meses, venho fazendo. Claro, para divulgar a doutrina, sim, porque é uma das obras principais de Kardec, quando resumiu, agrupou e colacionou entre aquilo que era mais importante da moral cristã com relatos psicografados dos espíritos que esclareciam que, como a doutrina mesmo diz, tiraram o véu da alegoria e colocaram a luz do consciente, a luz do racional, a luz, por que não dizer, da ciência. Ciência é essa chamada, após o estudo de Kardec, de ciência espírita. Pois bem, nesse meu espaço, esse projeto específico é o projeto que eu faço aos moldes da leitura do Evangelho no lar. Não é? Eu, até por acaso, estou na minha casa e quando faço isso, estou fazendo o Evangelho no lar. Mas é preciso que nós lembremos que, se hoje em dia há um debate muito grande sobre os malefícios, né, do excesso de digitalização das nossas vidas, né, é preciso também que nós lembremos que há muitas coisas boas, muitas coisas positivas. Por exemplo, na época da pandemia, auge da pandemia, em que as pessoas não podiam se reunir, foi graças a essas plataformas, a uma como essa, por exemplo, que foi possível manter as nossas reuniões lá do centro que eu sou ligado, o Centro Espírita, o Grupo Espírita Caibar Schutel, aqui na Vila Mariana, próximo ao metrô Vila Mariana. E nossas reuniões, às quartas e quintas-feiras, àquela época, eram feitas, ou seja, via YouTube, via Zoom, né, a plataforma de reuniões digitais, virtuais, aliás. E, é claro, eu faço isso porque quero divulgar a doutrina também nesse ambiente. Né? Quanto mais essa doutrina for divulgada, eu acho melhor. E também já deixei claro e repito aqui, mais uma vez, quando esse canal vier a ser, vier a ser monetizado, se vier, mas torço para que seja, todo e qualquer valor recebido aqui, e assim que começar a monetizar eu vou avisar, eu vou passar a prestar contas, com vocês aqui principalmente, eu vou doar para o Grupo Espírita Caibar Schutel e para a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, que é aqui, vamos dizer assim, mantém o grupo hoje em dia. De tal sorte que, mais uma vez, podemos aqui nos reunir, você a hora que puder, se for na hora que eu estiver postando esse vídeo, ou depois. Releve comigo o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Irmão maior, aos espíritos protetores, superiores que são desse planeta e da humanidade, e assim também aos nossos espíritos anjos da guarda, que eles estejam conosco e que Deus
nos ampare com a sua misericórdia, proteção e amparo, para que compreendamos bem o que estamos por ler e que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. E que, como sempre digo, se nos for possível evitar uma das diversas confusões, os diversos desentendimentos que tivermos no dia de hoje, ou a partir da leitura deste texto, se a gente conseguir evitar um, pelo menos, teremos conseguido alguma coisa de extrema relevância, porque com o tempo isso será aumentado sem dúvida. Portanto, vamos ler aqui a passagem do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos seus itens 7º e seguintes, os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir para ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que façais isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que julgam mais do que ele. Deus dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de seus prodígios evidentes?
perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia. Mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? Ademais, do que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para a compreender, nem o seu coração para o sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiro o orgulho, não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como um filho pródigo, lhe pedirão perdão. Amigos, amigas, irmãos do caminho, irmãs do caminho. A leitura de hoje, muito clara, é dizendo aquilo que já lemos algumas vezes nos nossos encontros. Dizendo que aquele que está disposto, aquele que se abre a reconhecer os prodígios de Deus, como diz aqui em outro momento, aquele que se coloca diante de Deus com humildade, sabendo que nada depende de si próprio, mas tudo de Deus, aquele que se coloca como humilde e como simples, não almejando coisas grandes, maiores do que aquelas que pode compreender, do que aquelas que pode entender. Este sim é capaz de compreender Deus e os mistérios mais profundos, não só da existência de Deus, mas da criação de Deus que está ao nosso redor. E sim, poderá ter uma condição muito melhor. E digo, não só no plano espiritual, mas já aqui. Porque estará em busca, estará em volta daquilo que realmente importa. Deixando para aquelas pessoas que se importam com o saber humano, deixando para as pessoas que se importam apenas em criticar Deus e a existência de Deus. Veja que aqui não fala da religião e a existência da religião, mas Deus. E não que esse espaço seja para criticar nenhuma religião, ao contrário, que temos respeito por todas. Mas a questão que há pessoas que não aceitam nenhuma religião, cristã ou não, que apenas diz que somos obras do acaso e que Deus é uma criação humana, uma criação da insegurança, da imaturidade dos seres humanos. O que é um absurdo, porque dá muita segurança conhecer Deus através da racionalidade, pelo menos, que o Espiritismo propõe, a fé racional. E sim, os espíritos superiores, os espíritos que são encarregados aqui na Terra de trazer informações, de trazer conhecimento, aquele verdadeiro conhecimento que só os humildes têm acesso, não vão se demonstrar. Deus não vai se demonstrar pessoalmente e nem através de seus emissários para pessoas que dizem, como é verdade, eu conheço gente assim, ainda que ele aparecesse eu não ia acreditar porque ele simplesmente não existe.
Então, a esse tipo de pessoa, nós devemos orar para que um dia tenham compreensão, para que um dia abram seus olhos, do espírito inclusive, e por si só compreendam que tudo o que está em volta, e tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e tudo que virá a acontecer é obra do nosso Pai. Portanto, nós sabemos, isso é tudo obra do orgulho. Porque nada do que venhamos a conhecer em termos de conhecimento humano será um dia o tudo, né? O tudo. Quero saber sobre tudo. Nem que coubesse na vida de uma pessoa ler tudo o que tem de obras científicas e filosóficas, não saberia tudo. Não daria nem tempo, na verdade. Bom, a questão é a seguinte. Existe uma passagem na vida de Chico Xavier, foi retratada no filme, mas era bem conhecida na época que ele era vivo, se falava bastante, mas ficou retratado no filme. Que dois repórteres, eu acho, bem incrédulos, se passaram por estrangeiros que teriam ido lá, né, conhecê-lo e tudo mais. E então eles usaram lá o conhecimento da língua, acho que do inglês ou do alemão, não lembro, e se passaram ali por estrangeiros. E no final da reunião, ali com o Chico Xavier, o Chico entregou-lhes um livro e dedicou, fez a dedicatória. Eles ali já estavam quase não se controlando por achar aquilo tudo uma pantomima só, foram embora. Quando chegaram na redação do jornal, ao abrirem o livro, a dedicatória estava feita para os nomes, para as pessoas deles, em seus nomes verdadeiros, mostrando que ali não tinha sido o Chico e os espíritos que o cercavam, que o assistiam, não tinham sido enganados. Né? Isso daí é uma das muitas provas interessantes que se pode encontrar desse tipo de reação. Às vezes isso acontece. Né? Mas, de fato, o que devemos ficar é aqui com o que está no Evangelho, que diz que Deus sequer se preocupa em fazer grandes prodígios e aparecer para Deus. Para Deus. E Deus sequer se preocupa em aparecer para esse tipo de incrédulo, porque estão tão cegos pelo orgulho que carregam, que não adianta nem sequer o esforço de um médium, de algum espírito superior, de fazer alguma coisa. É essa a lição, essas as minhas considerações, que humildemente faço. E nesse momento agradeço a oportunidade de mais um encontro, como também peço humildemente perdão por algum excesso, para que sejamos sempre fiéis, não só à doutrina, mas fiéis a tudo isso, que não nos entreguemos ao orgulho, nem à vaidade, porque este espaço deve ser o máximo possível um espaço de oração e de reflexão conjunto, para que cheguemos ao mesmo e proveitoso caminho, ou melhor, ao mesmo proveitoso lugar, que é o da compreensão de Deus e da humildade em combate justamente ao orgulho e ao egoísmo. Agradeço ao Pai, agradeço a Jesus,
e os bons espíritos, espíritos protetores, nossos anjos da guarda. Peço também por todos os que sofrem nos hospitais, nos hospícios, nos presídios. E também a quem é vítima das guerras, vítima das catástrofes naturais, e a todos em geral que sofrem. Repetindo as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus e tenham todos um bom dia. Até amanhã.